Quero refletir durante alguns minutos, amados irmãos, amigos, sobre a mensagem rica que a igreja de Laodiceia nos transmite. Laodiceia era uma das chamadas 7 igrejas do Apocalipse. Quando o apóstolo João está na ilha de Pátimos, desterrado, exilado, já idoso, segundo alguns estudiosos, em torno de 93 a 94 anos de vida, ele vive a experiência mais gloriosa da sua vida. Quando os céus se abrem, o Senhor revela-se a ele, e revelando-se a ele, traz também revelações profundas que marcaram os 2000 anos de cristianismo até agora. João começa a receber do próprio Senhor Jesus informações preciosas sobre uma sucessão de acontecimentos. E nessa revelação, Jesus fala sobre estas igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, como ficaram conhecidas. E em 2013, nós visitamos estas 7 igrejas, que hoje elas estavam naquela época na Ásia Menor, hoje elas estão na Turquia, e tivemos o privilégio de parar em cada uma daquelas cidades, abrir a Bíblia, estudar, falar, trazer as lições para os dias atuais. A igreja de Laodiceia, ela era uma das igrejas mais fortes. E eu quero abrir um parênteses para dizer que nós temos que desconstruir na mente a ideia de que igreja é alguma coisa fora de nós. O teólogo Francis Schaeffer, fundador da comunidade de L'Abri, na Suíça, que foi um dos homens mais usados por Deus no século XX, ele disse que há muitos cristãos que se referem à igreja, e ele usa a expressão, abram aspas, como o outro filosófico, isso é, como uma coisa do lado de lá. E por isso há muitas pessoas que dizem, eu vou bem, mas a igreja não vai, a igreja vai bem, mas eu não vou bem, ou refere-se à igreja como uma coisa fora delas, e Schaeffer diz, a igreja somos nós, eu e você. Não há como a igreja ir bem se nós não estivermos bem, não há como a igreja ser avivada se nós não formos avivados, não há como a igreja ter poder se nós não formos revestidos pelo poder de Deus. A igreja é o que eu sou e o que você é. É isso que estas 7 igrejas do Apocalipse mostram. Por exemplo, a igreja de Éfeso. Éfeso era uma das cidades mais importantes do mundo naqueles dias. Paulo serviu 3 anos ali. Era uma igreja doutrinariamente ortodoxa, trabalhadora, fiel nas provas. No entanto, perdeu a capacidade de amar Jesus. Ficou uma fidelidade estéril, ficou uma fidelidade seca, ficou uma fidelidade teórica. A igreja de Éfeso tornou-se mais ou menos como uma esposa que não trai o marido, mas ao mesmo tempo não lhe devota amor. É a indiferença absoluta, é a indiferença total. Ela era moralmente correta, no entanto, perdeu todos os afetos e relação de carinho para com o Senhor Jesus. O apóstolo registra, o apóstolo João, que a igreja de Pérgamo, por exemplo, uma das 7, era composta de gente tão comprometida com Deus ao ponto do martírio. Eles morriam, mas não negavam. No entanto, no outro extremo da própria igreja, havia gente que sucumbia diante da mais sutil sedução, não tinha força para resistir ao pecado. Ele diz que a igreja de Tiatira trabalha mais do que trabalhava no início da carreira, mas é um trabalho sem vigilância, capítulo 2 e verso 19. E trabalho sem vigilância não agrada a Jesus, é ativismo, é ação sem compromisso, é ação sem relacionamento, é zelo doutrinário sem ação como Éfeso, ou ação sem zelo doutrinário como Tiatira. Hoje eu quero refletir um pouco com os amados irmãos e com os que nos acompanham sobre esta igreja de Laodiceia.
Das ruínas que nós visitamos, possivelmente Laodiceia e Éfeso são as mais encantadoras. Pelo que se vê ali, pelo que restou, dá para se imaginar a pujança, a grandeza, a riqueza da cidade. Pela largura das vias, pela beleza da colunata, colunas extraordinariamente lindas, que resistiram até hoje. Nós podemos imaginar e projetar a vida vicejando, palpitando, o corre-corre do dia a dia, a multiplicidade de propostas de fé, o paganismo que imperava e ali encravada a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu pedi ao reverendo Tércio e a Rubinho para selecionarem umas fotos, para vocês terem uma ideia, não sei se já está pronto, da igreja em Laodiceia. Vocês vão ver, vejam só, essa era uma das avenidas principais daquele tempo, a beleza das colunas, a beleza da avenida, como ela era longa. Vamos ver outra. Aí também você vê o trabalho, a arte da colunata de Laodiceia. Vamos a outra. Essa não. Esses aí não estavam em Laodiceia, né? Eu disse a Tércio, tenha cuidado, vamos parar, né? Laodiceia era uma cidade vital. A cidade de Laodiceia era uma cidade soberba, porque era uma cidade economicamente pujante. E a economia de Laodiceia estava erguida sobre 3 grandes fundamentos. Primeiro fundamento é que a zona rural era ricamente plantada, plantações de algodão que eram conhecidas no mundo inteiro, de onde as roupas mais caras do mundo daqueles dias eram retiradas. Laodiceia era um centro de moda. Laodiceia era como Paris, como Milão. Laodiceia era semelhante a cidades como Capri, a ilha de Capri, a ilha de Sorrento, no sul da Itália, onde anualmente a moda era lançada e ditava os padrões que seriam usados pelo mundo daqueles dias. E essa cidade tinha um orgulho enorme de ser um centro fashion, de ser uma passarela do mundo, de ser um lugar onde a moda era lançada e dali ela era espalhada pelo mundo inteiro. A segunda fonte da pujança econômica de Laodiceia eram as minas de ouro. A cidade era cercada por minas de ouro. Dali eles retiravam o metal precioso, dali eles exportavam, e o ouro de Laodiceia formava um lastro que garantia, de forma que não existisse nenhum receio quanto ao futuro, garantia o futuro da cidade. O ouro de Laodiceia ia para a mão de ourives no mundo inteiro, e joias extraordinariamente preciosas eram produzidas, e grande parte da pujança de Laodiceia vinha das suas minas de ouro. A terceira fonte de riqueza de Laodiceia era uma pequena planta que abundava, que havia ricamente, existia em profusão nos arredores da cidade, da qual era extraído um líquido, e daí era produzido um colírio. E Laodiceia tornou-se um centro oftalmológico naqueles dias, como é Valência na Espanha, como é Houston nos Estados Unidos, para onde as pessoas correm e são centros de excelência na área de oftalmologia. Laodiceia era isso. Ali havia hotéis, ali havia, na linguagem de hoje, spas. Para ali as pessoas corriam para tratamento dos olhos, para recuperação da visão, para melhorar a visão, e a cidade caminhava de forma garbosa e orgulhosa em cima dessas 3 colunas econômicas: a moda, o lançamento da moda,
o ouro que era extraído e este colírio que ali era produzido. E ali estava a igreja estava ali. E a igreja, como ocorre muito frequentemente, ela importa, ela absorve os valores do sistema. Ela até inconscientemente traz para dentro de si o estilo de vida, muda a linguagem, ela passa a falar com linguagem religiosa os valores do mundo onde ela está. Ela vive os valores do mundo, embora a linguagem, o idioma, seja religioso, mas não incorpora, não absorve os valores que ela prega. No entanto, ela absorve os valores do lugar onde ela vive. Recentemente esteve aqui o Dr. Keith Stewart, aquele norte-americano da visão mundial, e numa conversa com um grupo ele disse: o povo de Deus sempre viveu debaixo de impérios. Império egípcio, Império Medo-Persa, Império Babilônico, Império Romano, e sempre debaixo desses impérios estava o povo de Deus. E ele disse: a luta do povo de Deus era viver os valores do reino dentro do império e não trazer os valores do império para dentro do reino. Era mais ou menos o que acontecia com Laodiceia e acontece com a igreja hoje. Se ela não tiver olhos abertos, consciência e percepção, ela acaba incorporando os valores do mundo, embora com linguagem religiosa. E muitas vezes, em lugar da comunhão, impera competição dentro da comunidade cristã. Impera o espírito vingativo, destruidor, aniquilador, da supervalorização do material, do descanso do ter e não ser. E este conjunto de sintomas que forma esta síndrome em Laodiceia tem tudo a ver com a nossa realidade nos dias atuais. A segurança de Laodiceia era essa. A igreja estava num contexto tremendo de progresso, de riqueza, e ela se achava inabalável. Há 10 dias caminhando em Times Square, em Nova York, e segundo os estudiosos, Times Square é o lugar do mundo onde há o maior cruzamento de ondas magnéticas no planeta. Você atravessa Times Square, você está sendo vazado. Você não tem ideia da carga de ondas que atravessam você ali. E eu fiquei observando a juventude ali. Parece que o movimento é o mesmo 24 horas por dia. E ali havia de tudo, a fauna era completa. Você via louco de todo jeito. A meninada absolutamente enlouquecida. E eu disse a Carmen: interessante. Disse a Jair ontem, ou anteontem, aquela meninada está usufruindo a fidelidade da igreja que fundou os Estados Unidos. Eles estão aproveitando a geração que veio no navio chamado Mayflower, que desembarcou e realizou o primeiro culto cristão em terras americanas, que fundaram as 13 colônias. As 5 maiores universidades americanas foram seminários evangélicos dirigidos por pastores, tanto Princeton como Yale, Columbia, Pensilvânia e Harvard. Foram instituições que nasceram. A Constituição, com 200 anos, tem 17 artigos e nunca foi alterada, inspirada na Bíblia pela instrumentalidade de Thomas Jefferson, de homens como Benjamin Franklin, como Abraham Lincoln, como Dwight Lyman Moody, como Charles Finney. Essa gente que construiu os fundamentos que essa meninada hoje usufrui. E eu me pergunto, e daqui a 3, 4 gerações, o que é que vão usufruir com a destruição sistemática daquilo que foi plantado? Substituíram os valores originais pela riqueza, pela pujança, pela ilusão de que o ter garante. Certa vez disse o Senhor Jesus, um homem muito rico, dono de muitas coisas, e não há nada que seja contrário ao uso sadio da riqueza. Olhou para os seus bens, não tinha mais onde guardar nada e disse: comerei e beberei, vou me divertir,
entre aspas, vou viver, e o Senhor Jesus diz, louco, hoje pedirão a tua alma e o que tens para dar. Nada, absolutamente nada. Laodiceia vivia essa ilusão. Era a semana da moda, eram as Gisele Bündchen daquela época, desfilando, revistas, quem sabe, se houvesse, que não havia, Marie Claire, Vogue, coisas assim, para mostrar a futilidade dos dias. Os desfiles se sucediam, eu imagino as análises. Era uma cidade que se orgulhava das minas de ouro, batia no peito, numa espécie de comigo ninguém pode, o futuro está garantido até a 5ª geração, ninguém tira, que se orgulhava também de ser um centro oftalmológico para onde as pessoas corriam. Enfim, aí estava a igreja que começa a absorver esses valores. É nessa hora, queridos, que o Senhor Jesus diz a João, fala à igreja de Laodiceia, e diz à igreja de Laodiceia uma coisa muito simples. Fala para aquela igreja uma coisa que ela precisa abrir os olhos. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E a razão de tudo isto, o próprio Senhor Jesus diz a Laodiceia, porque não és quente nem frio. Oxalá fosses, no meu linguajar agora, uma barra de gelo, um freezer. Oxalá fosses gelada ou quente, mas porque és uma igreja morna, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que é isso, queridos? É a mesma coisa que aconteceu com o profeta Elias em Carmelo, quando Israel vive todas as agonias econômicas, sociais, políticas, desespero, idolatria, Baal, a divindade pagã, tomando conta da fé. Elias então olha para o povo e diz, até quando vocês vão cochear entre dois caminhos? A palavra cochear vem de coxo, vão mancar. Até quando vocês vão mancar entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus para vocês, sigam-no. Agora, se para vocês Baal é o tal, vão com ele. Não há nenhum problema. Agora, decidam. É a mesma mornidão de Laodiceia que toma conta de Israel. É quando nós começamos a transitar entre os valores do sistema e os valores do reino de Deus. É quando pisamos com naturalidade o mundo que nos cerca e a fé que confessamos. É quando somos bilíngues. Bilíngue é aquele que, quando está na igreja, diz aleluia, glória a Deus, amém, a paz do Senhor. Mas quando está lá fora com a turma e as anedotas são contadas, ele conta mais imunda, a mais suja. Depois vira motivo de piada entre os próprios amigos. Deus não quer cristãos, seja eu ou você, prego para mim, que sejam mornos. Deus quer gente definida, 880, tudo ou nada, ou vai ou racha. Nós não passaremos do discurso, escutem o que eu estou dizendo, nós não passaremos de um belo e agradável discurso, de um perfumado discurso, se não tivermos a decisão entre a frieza e o calor, se formos mornos nesta cidade. Se dependermos dos contextos, o desafio de Deus é esse. Deus então diz a Laodiceia, você pensa que é a tal, mas não é. Você pensa que pode, mas não pode. Deus chega para tratar, para arrancar a ilusão. Você acha que é pobre, que é rica, mas você é pobre, miserável, cega e nua. E então Deus começa a mostrar o caminho da vitória. Primeiro, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Queridos, rico é aquele que é rico da graça de Deus. É aquele que as circunstâncias não abalam. É aquele que sabe que haja o que houver, aconteça o que acontecer, o que vai prevalecer na vida dele
é o que está escrito na palavra de Deus. Esse é rico. Tiraram tudo de Jó, tiraram todos os bens, tiraram toda a família, tiraram toda a saúde. A mulher olha para ele e diz: amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó diz: você está louca? Eu recebi dele o bem, não receberia também o mal? E diz a Bíblia que prostrado adorou, bendito seja o nome do Senhor. A minha ilusão, a nossa ilusão, é que podemos ser diplomatas a ponto de viver nos dois mundos, de caminhar nos dois mundos. Nós somos diariamente, quando eu digo nós, eu estou aí, Deus sabe, tentados a viver os valores dos dois sistemas, mas isso é o que a Bíblia chama de mordidão. Temos que ser definidos. Jesus nunca foi diplomata. Ele chama Herodes de raposa. Ele encara os fariseus, religiosos, hipócritas, gente que tinha gesto, mas não tinha coração, tinha coreografia, mas não tinha alma. Jesus dá uma entrada violenta neles, porque o que Deus espera de nós é que nós sejamos 880. Oxalá fosses frio. Se você chega diante de Deus e diz: estou gelado, não consigo crer, minha vida está falida, tem misericórdia de mim, se depender de mim não vai. Aí Deus diz: é esse, é essa. Agora, quando a gente pensa que pode levar Deus na conversa, ou então que a coreografia da gente engana Deus, a gente cai no erro de Laodiceia. Vamos ser quentes em nome de Jesus, fervorosos. A nossa riqueza verdadeira é a riqueza que vem de Deus. O resto, riqueza material como fruto de trabalho, é uma bênção, mas não viver da ilusão de que ela é a segurança final. A caneta de um governante pode tomar tudo, a mudança de um sistema pode carregar tudo. Agora, o que Deus dá, ninguém tira em nome de Jesus. A segunda coisa que Deus diz é: vocês acham que estão bem vestidos. Cheguei na ilha de Capri, no sul da Itália, estava surgindo Luciano Pavarotti, era um frenesi na ilha. E a razão é que ia haver um grande encontro de moda. A Europa inteira estava com os olhos voltados para a ilha de Capri. E Laodiceia era isso: os desfiles, a moda, a ilusão, a aparência, o verniz, a casca. E Deus chega e diz: vocês pensam que estão elegantemente vestidos, mas vocês estão nus, absolutamente nus. Querem ser ricos? Compre de mim o ouro que eu tenho para dar. Querem ser bem vestidos? Recebam de mim as vestes de justiça que eu tenho para lhes dar. E o último ponto fraco de Laodiceia era esse orgulho pela medicina ali praticada. Deus diz: vocês se acham os donos da bola, ou como uma vez me disse um repórter lá na Paraíba, o bambambam, que eu nunca tinha ouvido essa expressão. Vocês se acham bambambam da história, vocês são cegos. É um banho de realidade, é um choque de realidade. Vocês estão nus, vocês são miseravelmente pobres e vocês estão cegos. Querem ver? Recebam o colírio que eu tenho para dar. Laodiceia ouve tudo isso. E o Senhor diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sei pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Muitas vezes esse texto é usado para evangelizar. Esse é um texto para a igreja. Quantas vezes Deus quer jantar comigo e com você, mas a porta está fechada? Quantas vezes o Senhor quer entrar e Ele não violenta, não derruba a porta, mas bate insistentemente. Ele diz:
Laodiceia, eu quero jantar com você, eu quero te dar a verdadeira riqueza, quero dar o verdadeiro colírio, quero vestir você com roupas que nada vai destruir. Agora deixa eu entrar. Abra a porta. Quando isso acontece, a gente, me permitam a expressão, a gente entra em relax, a gente relaxa. Aí passa a ser verdade para a vida da gente o texto que diz: cai 1.000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. E lá vamos nós, tranquilos, prudentes, vigilantes, mas sem estresse. Não corremos riscos, porque quem nos veste sabe vestir. Temos olhos para ver, porque o colírio daquele que nos põe colírio nos olhos não há igual no universo. Vamos caminhando em graça e verdade. O que nós precisamos decidir. Agora, com muito amor, eu falo a vocês como bispo da igreja, a mim mesmo, é se queremos ser frios ou quentes, é uma opção. Mas que não sejamos mornos, não sejamos aquele tipo que diz, tanto faz como tanto fez. Para mim não muda nada. Se nós tomarmos uma decisão radical, as nossas famílias serão afetadas, os nossos negócios serão afetados, a nossa saúde será afetada. Aí sim, teremos olhos para ver, vestes que nos cubram e riqueza para viver por toda a eternidade. Amém. Qual é a nossa escolha? Dia a dia eu vou aprendendo. Quinta-feira passada, eu, Carmen e os meninos, nós embarcamos no aeroporto de Montreal, no Canadá, para fazer um voo Montreal-Miami, Miami-Recife. Estive com as filhas nos Estados Unidos e com o filho no Canadá, vendo o que Deus está fazendo na vida deles. E passamos parte da tarde no aeroporto de Montreal, uma cidade cosmopolita, a gente do mundo inteiro se cruzando naquele aeroporto. Viajamos para Miami, chegamos em Miami, fizemos a conexão. Lá pelas 2 da madrugada, em pleno voo para o Recife, eu esqueci de tomar meu remédio e disse, vou tomar agora. E fui buscar essa caixinha no bolso, que é o kit idoso, né? Quando eu meto a mão no bolso, que é o mesmo bolso que eu guardo a minha carteira com meus cartões de crédito, percebi que a carteira não estava. Perdi no aeroporto de Montreal a minha carteira com todos os meus cartões de crédito. Eu me conheço. Era a hora em que eu normalmente entraria em ebulição. A idade vai fazendo a pele ficar fina. Eu dou graças a Deus por vocês, o rebanho que Deus me deu, porque vocês me amam como eu sou. Pastor Estevão, da primeira igreja batista de João Pessoa, uma grande e linda igreja. Não é o meu caso, mas ele diz ao povo, meus irmãos, tenham misericórdia. Minha cruz é meu temperamento, me amem. E os irmãos são loucos por ele. Não é o meu caso, mas a diabetes, a chegada de uma neuropatia, enfim, a travessia de um câncer, as dores da vida, os erros cometidos, as vitórias, enfim, todo esse pacote vai fazendo a gente ficar com o pavio um pouco mais curto. Quando eu percebi que perdi os cartões de crédito, eu imaginei, hoje olhando para trás, que eu ia ficar desnorteado, mas eu fui banhado por uma paz inexplicável. Eu não me reconhecia, o que é isso? Fiquei lá quieto, conversei com o Carmen normalmente no avião, fui dormir, chegamos aqui, pousamos na sexta de manhã, todas as nossas malas ficaram no meio do caminho, 5 malas e um violão, para completar, e eu quieto, calmo, hein, Aldênio? E eu olhava para mim e dizia, o que é isso? Chegamos na sexta de manhã, Carmen
fomos em casa e eu vim aqui para a reconciliação, para resolver umas coisas com a Ana Lígia, porque eu sabia que se eu deitasse não ia levantar tão cedo. Eu digo, vou passar logo na Recon para resolver as coisas. Sentei no gabinete com Ana. Algum tempo depois o telefone toca e Ana olha para mim e diz, bispo, é um telefonema do exterior. Para resumir, queridos, era uma mulher chamada Nancy. Andando pelo aeroporto, ela viu a minha carteira no chão. Pegou, ligou para todas as bandeiras de cartão de crédito, bloqueou todos eles. Foi no Google, descobriu quem eu era, onde trabalhava, ligou para a reconciliação do Canadá, a 20 mil quilômetros daqui. Deu o telefone dela e disse, estão comigo, liguem a hora que vocês quiserem. Colocamos o filho que mora no Canadá, perto de Ottawa, em contato com ela. Ele disse a Carmen, a mulher é de uma simpatia extraordinária. Amanhã estão botando os meus cartões de crédito no correio e eu vou receber. Eu cancelei todos, claro, mas eu disse, manda, que eu vou botar num quadro, é um testemunho de fé. Quando eu estiver esfriando, eu olho para os cartões. Quando eu quiser esquentar, eu olho para os cartões. E uma coisa eu botei para algumas pessoas, não é teoria, esse evangelho é verdade, em nome de Jesus. Ele cuida de nós. Aí eu entendi aquela paz estranha, não era alienação, não era anestésico da alma, era o Senhor trabalhando e eu não tive olhos para ver na hora. Era Ele aquietando, o afago. Eu quero dizer a você, encerrando, olha aqui para mim, olhe para mim. Deus está trabalhando na sua vida. Um dia você vai ver. Tenha paciência. Há horas em que você é capaz de jurar que Ele saiu, mas Ele não desiste de você. Não desiste dos seus filhos. Não desiste da sua família. O diabo está derrotado em nome de Jesus. Com todo respeito aos surfistas, hoje eu estava pensando o seguinte, Satanás é um surfista. Porque ele fica ali de olho esperando a onda. A onda chega, ele bota a prancha. Ora, eu a 12 mil metros de altitude, às 2 da madrugada, perdi todos os meus cartões, era a onda que ele queria para surfar. Aí o Senhor levantou-se e disse, acalma-te, as águas, e disse ao vento, aquieta-te. E onde era para se instalar uma tempestade, instalou-se a paz em nome de Jesus. Nunca dormi tão bem em avião como naquela noite. Sabe o que Deus quer de mim e de você? E quando eu digo de mim e de você é porque eu estou aí. Deus sabe. Deus quer que eu diga, eu quero ser frio. Deus vai dizer, então seja frio. O que Deus não quer é mornidão. Deus quer definições. Eu quero ser quente em nome de Jesus. Você quer ser o quê? Não seja Laodiceia. Ou sendo Laodiceia, ouça o que o Senhor diz, compra de mim, eu tenho ouro refinado, eu tenho vestes brancas, eu tenho colírio para que você veja, que seja assim comigo e com você, meu irmão, em nome de Jesus, amém.